A casa na Estrada Velha. Meu nome é Clara, tenho 29 anos e nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que história de fantasmas, vultos ou qualquer coisa assim eram só imaginação ou coisa de filme de terror. Mas, depois do que aconteceu comigo e com meus amigos há uns meses, eu não consigo mais pensar assim. O que vivi naquela noite mudou tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Vou contar tudo aqui, do jeito que aconteceu, porque sinto que preciso botar isso pra fora. Talvez alguém acredite em mim. Tudo começou em julho do ano passado. Eu e 3 amigos, o Lucas, a Mariana e o Pedro, decidimos passar um fim de semana numa casa de campo que a tia de Lucas tinha deixado de herança para ele. Era uma casa antiga, meio isolada, numa estrada de terra que saía da cidadezinha onde a gente morava. O Lucas sempre falava dessa casa com carinho. Dizia que ia lá quando era criança, mas que não voltava fazia uns bons anos. A tia dele morreu uns meses antes e ele ficou com a casa. Como estava precisando de uma faxina e uns reparos, ele achou que seria uma boa ideia a gente ir para lá, juntar o útil ao agradável, limpar a casa e curtir um fim de semana juntos, longe da correria do dia a dia. A ideia parecia perfeita. A gente estava precisando de um tempo para relaxar. Eu trabalho numa loja de roupas. O Lucas é mecânico, a Mariana é professora e o Pedro faz uns bicos como entregador. A vida estava pesada para todos nós, então a chance de sair da rotina era mais que bem-vinda. Pegamos umas coisas na sexta à tarde. Enchemos o carro do Lucas com comida, cerveja, uns produtos de limpeza e fomos para lá. A viagem foi tranquila. Umas 2 horas de estrada, com a gente rindo e cantando umas músicas ruins no rádio. Quando chegamos na estrada de terra que levava à casa, já estava anoitecendo. O céu estava laranja, com umas nuvens escuras se formando no horizonte. Não sei porquê, mas senti um aperto no peito assim que o carro entrou na estradinha. Não disse nada. Claro, não queria parecer boba. A casa era extremamente como o Lucas tinha descrito. Grande, de 2 andares, com paredes de madeira e já estavam meio descascadas. Tinha uma varanda na frente, com uma rede velha balançando de leve com o vento. Ao redor, só mato alto e algumas árvores tortuosas que pareciam mais velhas que a própria casa. Não tinha vizinhos por perto, o que dava um ar meio solitário para o lugar. Quando descemos do carro, o silêncio era tão grande que dava para ouvir o barulho dos nossos passos na terra. O Lucas abriu a porta da frente, que rangeu alto, e a gente entrou. Por dentro, a casa estava empoeirada, mas não era tão ruim quanto eu imaginava. Tinha uma sala grande com um sofá velho, uma mesa de madeira e uma lareira que parecia não ser usada há anos. A cozinha era simples, com armários tortos e uma pia que pingava de leve. No andar de cima tinham 3 quartos e um banheiro. Tudo cheirava a mofo, mas nada que umas janelas abertas e uma boa limpeza não resolvessem. A gente decidiu que ia começar a arrumar as coisas no dia seguinte, porque já estava tarde. Então, montamos uns colchões na sala, pedimos uma pizza pelo aplicativo. Milagre, o sinal não pegava ali. E ficamos conversando e rindo até umas 11 da noite. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. A Mariana foi a primeira a perceber. A gente estava no meio de uma história engraçada que o Pedro estava contando. Quando ela levantou a cabeça e perguntou: "Vocês viram isso?", a gente parou de falar na hora. Eu não tinha ouvido nada, mas o jeito que ela perguntou
com os olhos arregalados, me deixou nervosa. O Lucas riu, disse que era só o vento, mas a Mariana insistiu. Não, era tipo um arrastar, como se alguém tivesse movendo o móvel lá em cima. O Pedro, que adora zoar, fez uma voz assustadora e disse: é o fantasma da tia do Lucas, vindo cobrar a herança. A gente riu, mas percebi que a Mariana não achou graça. Ela estava olhando para o teto como se tentasse ouvir de novo. Uns minutos depois, eu também ouvi. Era um som baixo, meio abafado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão, do andar de cima. Parecia vir de um dos quartos. O Lucas franziu a testa e disse: tá, isso é esquisito, vou dar uma olhada. Eu não sei porquê, mas senti um frio na barriga e pedi para ele não ir. Pode ser só um bicho, tipo um rato, ou algo assim, eu disse, tentando me convencer. Mas o Lucas, teimoso como sempre, pegou a lanterna do celular e subiu as escadas. O Pedro foi atrás, fazendo piada, mas eu e a Mariana ficamos na sala, olhando uma para a outra, sem dizer nada. Eles demoraram em 5 minutos, que pareciam uma eternidade. Quando desceram, o Lucas estava com uma cara meio confusa. Não tem nada lá em cima, ele disse. Os quartos estão do jeito que a gente deixou e não vi nenhum bicho. O Pedro deu de ombros e disse que provavelmente era a casa se mexendo, tipo madeira estalando por causa da umidade. A Mariana não parecia convencida, mas não falou mais nada. Decidimos tentar ignorar e voltamos a conversar, mas o clima estava diferente. Era como se todo mundo tivesse ficado mais alerta, prestando atenção em qualquer barulhinho. Por volta da meia-noite, a gente decidiu dormir. Apagamos as luzes e nos ajeitamos nos colchões. Eu estava cansada, mas não conseguia relaxar. Ficava pensando naquele som de arrastar. Tentei me convencer que era só minha cabeça inventando coisas. Mas quando finalmente comecei a pegar no sono, fui acordada com um barulho alto. Um estrondo, como se algo pesado tivesse caído no chão. Dessa vez todo mundo acordou na hora. A Mariana deu um gritinho e se sentou no colchão, enquanto o Lucas acendia a lanterna do celular e apontava para o teto. Que porra foi essa? Pedro perguntou com a voz meio tremida. Ninguém respondeu. O silêncio que veio depois do estrondo era pior que o barulho em si. Era um silêncio pesado que parecia engolir tudo. O Lucas se levantou e disse que ia subir de novo. Eu segurei o braço dele e pedi para ele esperar até de manhã. Não faz sentido, Lucas. A gente não sabe o que é isso, mas ele estava decidido. Disse que não ia deixar a casa assustar a gente. Pedro, que estava tentando bancar o corajoso, foi junto. Eu e a Mariana ficamos na sala, abraçadas, olhando para as escadas. Enquanto eles estavam lá em cima, eu comecei a sentir algo que não consigo explicar direito. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. A Mariana estava tremendo e eu sabia que ela estava sentindo a mesma coisa. De repente, ouvimos um grito. Era o Pedro. Não era um grito de susto, mas um grito de medo puro, como se ele tivesse visto algo horrível. Eu e a Mariana nos levantamos na hora, mas nenhuma de nós teve coragem de subir. Ficamos gritando pelos dois, chamando o Lucas e o Pedro, mas ninguém respondia. Depois de uns segundos, que pareceram horas, eles desceram correndo. O Pedro estava pálido, com os olhos arregalados, e o Lucas
estava segurando ele pelo braço, como se tivesse medo que ele fosse desmaiar. "A gente precisa sair daqui agora", disse o Lucas, com a voz rouca. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas o Pedro só balançava a cabeça, como se não conseguisse falar. O Lucas pegou as chaves do carro e a gente juntou nossas coisas em menos de 2 minutos. Não olhamos para trás enquanto corríamos para fora da casa. No carro ninguém falava. O Lucas dirigia rápido como se tivesse algo nos perseguindo. Só quando chegamos na cidade, já de manhãzinha, o Pedro finalmente abriu a boca. Ele disse que quando estava no corredor do andar de cima, ele viu uma sombra. Não era uma sombra normal, tipo de uma pessoa ou de um objeto. Era uma coisa grande, disforme, que parecia se mexer sozinha, como se tivesse vida. Ele disse que sentia um frio que não explicava, como se algo tivesse tocado ele. O Lucas confirmou que também viu a sombra, mas não quis falar muito sobre isso. Ele só disse que nunca mais queria voltar para aquela casa. Quando chegamos em casa, cada um foi para o seu quarto. A gente tentou falar sobre o que aconteceu algumas vezes depois, mas era como se ninguém quisesse lembrar. O Lucas acabou vendendo a casa uns meses depois, sem nem voltar para pegar as coisas que a gente deixou. Até hoje, eu não sei o que era aquela coisa. Não sei se era um fantasma, um espírito ou sei lá o quê. Só sei que, toda vez que eu fecho os olhos à noite, eu vejo aquela casa na minha cabeça. E às vezes juro que ouço aquele som de arrastar de novo.